Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Quem nessa noite veio na igreja só para se sentir que aos domingos eu vou à casa do Senhor? Porque muitas vezes a gente vem na igreja e fala assim, não, eu vou na igreja, porque hoje é domingo, né? É dia de ir na igreja. Mas nós temos que aprender de uma forma que nós não vemos na igreja só porque hoje é domingo. A gente vem na igreja para agradecer a Deus pelo que Ele é, não aquilo que Ele tem a nos dar, mas aquilo que Ele é. Para agradecer a Ele a existência dEle, para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. A gente vem na igreja para ouvir Ele. E essa família, esses 3 irmãos, nos ensina algo muito interessante. Esses 3 irmãos nos mostram 3 ministérios muito importantes que nós devemos ter para a nossa vida. A Bíblia fala acerca de Betânia, em Lucas, que era uma aldeia, que ela era mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. E se eu não estiver enganada, tem umas 7 passagens que fala que Jesus sempre esteve em Betânia. Se Ele não esteve em Betânia, Ele passou por Betânia, dormiu em Betânia, chegou próximo a Betânia. Então tinha algo ali em Betânia que atraía Jesus. Tinha algo ali que Ele gostava de estar em Betânia. E ali em Betânia, nessa aldeia, tinha 3 pessoas que eu acho que alguém já começou a ler, né, o versículo que eu já citei. Ali fala de Marta, fala de Maria e fala de Lázaro. Fala de 3 irmãos. É uma família. Só que a Bíblia não nos fala dos pais dele, não nos fala dos irmãos, não nos fala da árvore genealógica, não fala do parentesco dele, só fala desses 3 irmãos. E a palavra de Deus fala que Jesus sempre se inclinava a ter em Betânia. Em Mateus relata que Jesus trabalhou o dia inteiro, mas ele foi para Betânia e lá ele passou a noite. Ele saiu de Betânia cedinho, mas ele esteve em Betânia. Não é o lugar que faz a diferença. Não é a aldeia de Betânia. Porque a aldeia ela tinha um nome que era Betânia. Mas sim, as pessoas que viviam em Betânia. Os 3 irmãos que estavam em Betânia. Esses 3 irmãos, Jesus gostava de estar com ele. Marta era a irmã mais velha. E Maria do meio e Lázaro era o caçula. E a Bíblia nos diz que Maria, a Bíblia aqui nos fala, vamos ler o versículo. Fala assim, capítulo 38, versículos 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. A certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentou também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Vamos ler até aí no momento. A palavra de Deus nos fala que Maria, presta atenção no capítulo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentou-se também aos pés de Jesus. A Bíblia está nos dizendo que Marta também sentou aos pés de Jesus. Marta, na verdade, a Bíblia nos mostra que Marta sentou primeiro e também Maria se assentou aos pés de Jesus. Nós sempre ouvimos essa passagem, sempre falando de Marta como aquela que só trabalha, aquela que não presta atenção no que Jesus faz, que fica ali ansiosa, só pensa nos afazeres de casa. Eu mesmo
Já preguei aqui essa palavra, eu mesmo já falei acerca de Marta. Muitas vezes a gente sempre fala, deixa de ser Marta, né? Marta, Marta. A gente sempre ouviu, quem já não ouviu isso daí? Quem já não foi chamado de Marta, né? Só que a gente se esquece dos detalhes. Marta, ela se sentou aos pés de Jesus. Marta também ouviu Jesus. A única diferença de Marta e de Maria, que Marta não ficou o tempo suficiente que Maria ficou. Marta, ela se levantou para servir. Ela queria servir. Ela queria fazer algo para Jesus. Ela não queria ficar naquela posição, eu só vou ficar sentada, só vou receber. Ela queria dar algo para Jesus. E isso chamou a atenção de Jesus também. E Jesus sempre se sentia atraído a estar em Betânia. Eu me perguntei, Deus, o que eu posso fazer para que o seu favor venha sobre mim? Que a palavra de Deus fala que o favor de Deus está sobre nós. Como que eu posso atrair esse favor para que ele venha ser manifesto de uma forma na minha vida que eu possa vivenciar esse favor? Como eu posso te atrair? E ele me levou a esses 3 irmãos. Ele me levou a Betânia, nessa aldeia. Esses 3 irmãos que creio eu, que deveriam ser órfãos de pai e mãe, que a Bíblia não fala. Creio eu que esses irmãos deveriam ter os seus problemas, por não ter pai e mãe, por não ter uma referência, por não ter um nome ali, eu sou fulano de tal, descendente de tal, meu pai fazia isso, meu pai era aquilo, a minha mãe fazia isso. Creio eu que esses irmãos deveriam passar por esse problema de relacionamento familiar, de referência familiar. Porque os pais, eles são referência para os filhos. A mãe, para essas 2 mulheres, eu creio que faltou um papel muito importante para Marta e Maria. Por isso que Marta era aquela que cuidava, era aquela que servia, era aquela que trabalhava. Agora Maria, como ela era do meio, ela era aquela mais calma, mais sensata, gostava de ouvir mais. E Lázaro, o caçula a gente sempre ama mais, né? A gente sempre paparica o caçula, né? Às vezes a gente até estraga o filho caçula, né? E o meio fica ali entre meio termo. E o mais velho, sobra tudo para o mais velho, né? O mais velho às vezes sofre mais, o mais velho tem mais responsabilidade, o mais velho se sente que ele tem que tomar conta da casa, que ele tem que fazer o papel, às vezes, de quando não tem pai e mãe, de sustentar os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos cobra dos mais novos a obediência. Então ele está ali com aquele referencial, eu sou mais velho, então eu mando. Eu faço, obedece quem pode, e, como tem aquele ditado, né? Obedece quem pode, não, como que é? Gente, eu sempre me erro nesses ditados, eu não sei, porque eu insisto em falar neles. Eu sempre faço confusão, depois você corta isso, tá, Ricardo? Então, é isso daí mesmo, viu, gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso daí, eu acertei, tá vendo? Então, mas eu sempre erro nessas palavrinhas. E Marta era isso daí, mas não que Marta não ouvia Jesus. Marta ouvia, sim. E nessa família, eu vejo 3 ministérios muito importantes, o qual nós devemos aprender com esses 3 irmãos. Esses 3 irmãos, ele nos representa, nos mostra a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Também ele nos mostra, nos representa também o reino do céu, Pai, Filho e Espírito. E Jesus, ele se sentia sempre atraído a estar em Betânia. Sempre que acontecia alguma coisa, Jesus ia para Betânia. Mas como que a gente pode atrair o favor de Deus? E eu fiquei orando, perguntando ao Espírito Santo, como que eu posso te atrair mais? Embora eu acredito que o teu Espírito habita em mim, mas eu gostaria de ser como Betânia.
que Jesus vinha até Betânia. Eu gostaria de ser assim. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, que não importa, a diferença não é o tanto que a gente tem de Deus, o tanto que você é de Deus, ou aquela mulher é uma mulher de Deus, aquela mulher tem Deus. A diferença não é o tanto que você tem de Deus, mas sim o tanto que Deus tem de você. Porque o tanto que Deus tem de você vai te dar o direito dele entrar na sua casa, vai te dar o direito dele sentar no seu sofá, vai te dar o direito dele comer a sua comida, dele dormir na cama do seu quarto. Assim como Jesus fazia na casa desses 3 irmãos. Jesus ia lá dormir. Tem uma passagem que fala que Jesus só foi lá para dormir. E de manhã ele saiu com fome, porque ele passa de frente a uma figueira e ela não tinha figo. Então ele dormiu lá em Betânia, na casa dos irmãos, mas ele saiu sem tomar café da manhã. Então ele não foi lá porque a Marta cozinhava bem. Ele não foi lá atraído pela comida da Marta. Ele foi atraído lá porque ele encontrou algo especial naqueles 3 irmãos. E eu desejo, nessa noite, através do Espírito Santo, que ministre isso em nosso coração, que nos dá essa chave, esse entendimento, de sermos como Betânia, de atrair Jesus a estar conosco. De deixar e se permitir Ele entrar na nossa vida, na nossa casa. Porque a questão não é o tanto que você tem dele, mas o tanto que Ele tem de você. Porque o tanto que Ele tem de você vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença no seu ministério, vai fazer diferença na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você vá, vai fazer a diferença. Porque Ele vai poder ter o direito de mexer nas coisas da sua vida. Ele vai poder ter o direito de te moldar da forma que Ele deseja que você seja. Ele vai poder mexer nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus pensamentos. Ele vai ter essa liberdade de sentar no sofá da sua casa. A palavra do Senhor, às vezes, fala muitas coisas no plural, mas tem algumas coisas que Deus, Ele fala no singular. Você não vê Deus falando que odeia todas as coisas. A palavra de Deus fala que Ele odeia o divórcio. E tem algo que Deus não resiste, que é um coração aquebrantado. Ele não resiste quando você tem um coração aquebrantado, um coração contrito. E essa é a diferença. A diferença é o quanto Ele tem de você. O quanto você dá esse lugar para Ele. O quanto Ele pode fazer na sua vida. Porque Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele se doou. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Através de Cristo, Ele se fez filho, habitou na terra através da vida de Cristo, e Ele se doou. Ele não deu a 10ª parte dele, Ele não deu um pouquinho dele para nós, Ele deu tudo que Ele tinha, tudo que Ele era, e Ele era Deus, e Deus estava nele. Então Ele não deu só um pouquinho. E nós temos que aprender a ter esse entendimento, a se doar para Deus. Mas não só um pouquinho, não só nas horas que nós estamos passando luta. Porque nós temos a mania, o crente tem essa mania, eu não sei, foi acho que ensinado de uma forma tão errônea na nossa vida, que nós temos que servir Deus em sofrimento, nós temos que servir Deus chorando, nós temos que servir Deus mendigando, nós temos que servir Deus só quando nós estamos com problema. Aí nós se desmancha aos pés do Senhor, aí nós passa horas chorando, aí a gente não come, a gente às vezes não bebe, às vezes a gente adoece. E está lá chorando, gemendo na presença de Deus. Ó Deus, ó céus, ó dia, ó luta, ó tribulação.
a gente aprende de uma forma muito errônea. Ele já venceu as coisas. Nós temos que aprender a se doar em todos os aspectos da nossa vida. Não é só quando nós choramos, nós vamos chorar sim. Porque nós vivemos numa terra corrupta. Nós vivemos numa terra que hoje tudo pode. Uma terra que está totalmente corrompida. O pecado está por toda parte. O pecado é prazeroso. O pecado tem atraído multidões aí fora e tem atraído aqueles que estão aqui dentro também. Mas nós temos que ser como Betânia, atrair Deus, não ser atraído pelo mundo, não ser atraído pelo pecado, pelo engano. Nós temos que se doar em momentos de tristeza, em momentos de alegria. Por isso que eu perguntei, quem vem na igreja só porque hoje é domingo? Então comece a se fazer essa pergunta a você. Às vezes tem pessoas que só vêm na igreja de domingo. Vou lá passar o meu cartão, aí vai começar a semana, eu vou receber uma palavra lá, o irmão vai profetizar na minha vida, tem uma boa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Então eu tenho que ir no domingo, porque no domingo eu vou pôr meu cartão lá e eu vou sacar uma quantia que vai me abastecer a semana inteira. Só que Jesus não é um caixa rápido, caixa eletrônico. Se Ele quiser, Ele faz tudo assim. Mas nós temos que vir à casa do Pai por prazer. Nós temos que vir à casa do Pai, não só para pedir. Eu não estou falando que você não tenha que pedir. Por isso que Mateus ensina nós ir para o quarto, em secreto, orar ao Pai, que em secreto Ele te recompensará. A palavra de Deus nos ensina. E a resposta de Deus às suas orações é aquilo que você vai receber. A forma de você manifestar o seu amor por Ele é a resposta de uma vida em oração, de uma vida de relacionamento com Deus, de uma vida de submeter a Deus, como diz Tiago, submetei a Deus, e o diabo fugirá de vós. Sem submissão, sem se submeter à presença do Pai, sem estar ali pertinho do Pai para Ele te proteger, as bestas feras vai querer te devorar. Mas se submeter é um ato de você estar ali lançado, prostrado, reconhecendo a majestade que Ele é, reconhecendo que Ele é o seu Senhor, reconhecendo que Ele te salvou, reconhecendo que Ele te escolheu, que Ele te elegeu antes da fundação do mundo, reconhecendo Ele sobre todos os aspectos da sua vida. Porque Ele diz para nós, antes que formasse no vosso ventre, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia daqui. Ele não conhecia daqui, mas Ele conhecia você de lá. Antes que teus ossos fossem uniforme dentro da madre e da mãe, Ele já dizia que te conhecia. Ele já dizia que tinha dado você as nações. Então Ele não te conhecia daqui da terra, Ele te conhecia de lá. Lá Ele já te chamava pelo teu nome. Antes de você pisar aqui nessa terra, Ele já sabia quem você era. E Ele já havia providenciado o cordeiro. Ele já havia feito todas as coisas, porque Ele já te conhecia. Então a diferença não é o tanto que você tem de Deus, mas o tanto que você dá para Ele. O tanto que você se submete a Ele. Essa é a diferença na nossa vida. Nós temos que se submeter, nós temos que deixar Ele entrar na nossa vida, de uma forma que se Ele tiver que pôr o dedo naquela cicatriz lá, que quando você lembra você chora, mas Ele quer curar essa ferida da tua alma, para que quando você lembrar dela, ela não venha mais te trazer transtorno, ela não venha mais fazer você chorar, mas ela venha te mostrar que há um Deus que cura, que há um Deus que sara, que há um Deus que restaura, um Deus que refaz, que desfaz, que levanta, que abate, e sempre Ele vai ser Deus. Então a pergunta nessa noite não é o tanto que você tem de Deus, mas o tanto que você dá a Ele. O tanto que você submete a Ele, para que Ele possa entrar e mudar a história da tua vida. Para que Ele possa te ensinar que o sacrifício da cruz, o Calvário, não é algo terceirizado.
Ali não foi um sacrifício, o Calvário não foi algo que se terceirizou. Porque você não pode separar Deus do Filho. Embora a palavra de Deus nos ensine que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um. Então você não pode separar Cristo do Pai. Então quando ele se doou naquele Calvário, ele se deu por inteiro. Quando ele disse que amou o mundo de tal forma, ele amou o mundo de tal forma. Ele não amou um pouquinho, ele não amou para aquele que é mais bonitinho, para aquele que é mais lindinho, para aquele que é mais calminho, para aquele que pecou menos. Não, ele amou o mundo de tal forma que ele deu, ele se doou, ele se deu por resgate às nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Mas o que eu posso fazer para atraí-lo? O que eu posso fazer para mim ter Ele? Entrar no quarto, passar tempo com Deus. Porque o tempo que você passar vai ser essa resposta que Ele vai te dar. Porque quando a gente gasta tempo com Ele, a gente ouve. E Marta e Maria, Ele nos ensina isso. Há 3 ministérios perfeitos que a gente aprende com esses 3 irmãos. Vamos colocar ao inverso essa situação. Porque a palavra nos ensina que Marta era a irmã mais velha. Maria era a irmã do meio. E Lázaro, o caçula. Mas vamos começar por Lázaro. Quando foram dar notícia para Jesus que Lázaro, aquele a quem Jesus amava, estava enfermo. Foram dar notícia para Jesus que Lázaro estava doente. Quando chegou ao ouvido de Jesus sobre a doença, a enfermidade de Lázaro, chegou ao ouvido de Jesus: Jesus, aquele que te ama está doente. E a palavra de Jesus nos mostra que Jesus chamava ele de amigo. O nosso amigo dorme, ele disse aos seus discípulos. Nosso amigo dorme, eu preciso ir lá acordá-lo. Ele chorou quando Lázaro morreu. Ele chorou. Por quê? Porque ele sabia que em Betânia ele tinha quem o amava. Ele sabia que Betânia, toda vez que ele fosse lá, ele não ia ser recebido como aquelas multidão que aglomerava ele, que apertava ele, que só estava ali por causa de milagre, por causa de multiplicação de pão, para pagar a conta, para dar vista ao cego, para levantar o coxo, para curar o leproso. Não. Ele ia para Betânia porque ele sabia que Betânia tinha alguém que amava ele. Alguém que gostava de estar perto, dependente do que ele faria ou não faria. Ele gostava de estar com Lázaro, porque ele sentia amor. Creio eu que ele sentia aquele amor de pai quando ele estava no reino, que tinha aquela presença do pai ali perto, aquele amor. Creio eu, a Bíblia não fala isso, mas quando ele ia estar com Lázaro, ele sentia esse amor de Lázaro. E nós precisamos desejar esse amor. Nós precisamos manifestar esse amor que Lázaro tinha, para que nós venhamos atrair Jesus também, como ele era atraído até Betânia. Como ele se inclinava, como ele desejava estar em Betânia. Porque lá ele tinha alguém que amava. Lá, a palavra de Deus, como eu já disse, Deus amou o mundo de tal maneira. E lá ele tinha alguém que amava. Nossa, meu pai amou o mundo. E aqui em Betânia eu tenho um Lázaro, porque ele me ama. Eu vou estar com o meu amigo, eu vou ressuscitar o meu amigo, porque ele me ama. Eu gosto de sentir esse amor de Lázaro. Mas também fala de Maria. Maria foi aquela que quando encontrou com Jesus, ela se lançou aos pés. Maria também fala que ela adentrou na casa de Simão e ungiu os pés do Senhor. Maria era aquela que se doava. Maria era aquela que se submetia a Deus.
Maria era aquela que passava tempo ali aos pés de Jesus. Maria foi aquela que lavou os pés dele. Maria era aquela que parava tudo. Ai, meu amigo Jesus está chegando. Não vou fazer mais nada, eu vou sentar aos pés dele, porque eu sei que aí vem novidades. Eu sei que aí a melhor parte eu vou extrair dele, e essa melhor parte não vai ser tirada. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós não entendemos as lutas, porque nós não nos submetemos a Jesus. Porque quando ele falou para Marta, que a melhor parte Maria havia pego, que nessa melhor parte não iria sair tirado dela. Creio eu que Marta ficou sim preocupada quando o irmão morreu, porque era a figura de um homem para duas mulheres. Mas a melhor parte estava dentro dela. A melhor parte não tinha como ser roubado. Então, uma das direções que nós temos que ter na nossa vida é nós submetermos aos pés de Jesus. Porque quando a luta vir, você vai se abalar sim. Mas você não vai esmurecer, você não vai sentir desejo de morrer, você não vai sentir desejo de desaparecer, você não vai sentir desejo de chutar todas as coisas. Ah, não vou mais para a igreja não, porque não adianta, se Jesus não é de nada, eu estou na igreja, mas as lutas estão continuando, aumentou, já estou cansado. Maria ensina isso daí. Maria ensina, nós extraímos a melhor parte. Porque quando a luta bater na nossa porta, nós temos a melhor parte aqui guardada. É algo que não vai ser roubado. É algo que você vai ter para lutar com aquela adversidade. Você vai ter as ferramentas, as armas necessárias para colocar o dedo, para levantar a voz mediante a tempestade e falar: aquieta-te e saia. Em nome de Jesus. Você vai ter essa autoridade de mandar o diabo calar a boca, de mandar ele sair da sua casa, de mandar ele sair da sua família, de mandar ele sair dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua saúde, das suas finanças. Porque você está submetendo a ele. E no nome de Jesus nós possamos todas as coisas. Lá em Betânia ele tinha alguém que ouvia ele tinha alguém que prestava atenção nele, alguém que fitava os olhos nos olhos de Jesus, e só no olhar ele se conectava. Creio eu que Jesus pensava: como que ela gosta de me ouvir, como que é prazeroso eu falar com Maria, como que é delicioso eu vir aqui, Maria, na sua casa, porque você olha nos meus olhos. Você não olha para mim com a cabeça baixa. Você está entendendo que quando eu ressuscitar, eu colocarei por cabeça e não por cauda. Você está entendendo que quando eu ressuscitar, eu vou te fazer mais que vencedora. Então tinha aquela conexão entre Maria e Jesus. Ela sorria com os olhos, quando ela olhava para aquele olhar de Jesus, para aquele rosto de Jesus. Creio eu, cansado, queimado do sol, porque eles andavam muitos quilômetros, andavam por deserto, e o sol, acho que castigava um pouco a pele. Mas Maria via além de uma pele. Maria viu o sorriso nos olhos de Jesus. E Jesus sentia isso. Ela me olha, ela gosta de submeter a mim, ela gosta de estar nos meus pés. Então Betânia tinha isso, tinha quem o amava, tinha quem ouvia. E por último tinha Marta. Marta também sentou. Como nós lemos aqui no texto, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, o qual se assentou-se também aos pés de Jesus. Então Marta, ela se assentou aos pés de Jesus. Tira essa impressão de Marta, que Marta não dava bola para Jesus. Marta deu sim atenção para Jesus. Ela sentou aos pés de Jesus. Ela ouviu o que Jesus tinha para falar. A palavra nos ensina que o ministério de Deus, ele não começa com as obras feitas por mão.
Mas começa por ouvir. Se você vê as 7 igrejas da Ásia, cada uma tinha os seus problemas, cada uma tinha suas exortações, mas no fim, tudo acabava. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós temos que ouvir o que Jesus fala. Nós temos que aprender. Mas como eu ouço? Em oração. Ora, passa tempo com Ele. A hora que você passar a gastar tempo com Ele, 1, 2, meia hora. Mas quanto tempo eu preciso? O tempo suficiente para que você ouve Ele falar com você. Para que as coisas à sua volta vão se modificando. Que onde Jesus passa, as coisas mudam. As coisas não ficam do jeito que elas eram. Porque não tem como ficar. Onde a presença divina, as coisas ao contrário, tem que submeter a ela. Então, um dos ministérios começa por ouvir. Não adianta a gente começar a fazer uma obra sem ouvir. Porque se você fazer uma obra sem ouvir, mas eu estou fazendo no nome de Deus. Porque nem tudo que a gente faz no nome de Deus é para Deus. É para Deus aquilo que Deus manda você fazer. Aí é para Deus. Ele vai te dar direção, Ele vai te dar as ferramentas necessárias. E Deus, a obra dele, Ele paga. Agora, a obra que Deus não mandou você fazer, Ele não paga. Por que Ele não paga? Porque o salmista nos ensina que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é o Deus da provisão, nada falta. Mas quando você faz a obra, você não é a provisão. Quando você faz a obra por conta própria, você vai pagar. E às vezes as consequências são dolorosas. Às vezes as consequências são tristes. Eu conheço várias pessoas que trabalhou na obra de Deus, creio eu, hoje entendo eu, um pouco mais crescida na fé. Creio eu que às vezes essas pessoas não tiveram a direção do Espírito Santo. Elas não ouviram o que Deus tinha para falar. Pior coisa é você fazer a obra de Deus por vontade própria. Mas eu estou fazendo no nome de Deus. Pode ser no nome de Deus, mas Ele mandou você fazer. Aí depois você chora, depois você aborrece, depois você se decepciona. As coisas não acontecem da forma que você queria que acontecesse. Então a obra que Deus mandou você fazer, faça. Não porque você é perfeito, mas que a obra é dele. Então, primeiro, ame a obra. Primeiro, se doa para a obra. Ouve o que Deus fala. Depois, seja como Marta. Marta, ela não teve muita paciência de ficar só ali. Ela quis trabalhar. Mas vamos olhar para Marta de uma forma desses 3 ministérios. Betânia, ele tinha alguém que amava. Betânia, ele tinha alguém que ouvia. E Betânia, ele tinha alguém que trabalhava, que servia. E Marta era essa pessoa, que ela era apta a qualquer trabalho. Marta, ela não cruzava os braços. Marta, ela ouviu. Marta, ela amou. Vamos resumir. Lázaro, Marta e Maria, com uma só pessoa. Ali encontrou amor, ali encontrou ouvido, porque nem todo mundo que tem orelha tem ouvido. A gente tem 2 orelhas, mas às vezes a gente não escuta nada, a gente é surdo. Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que nos convém, aquilo que massageia o nosso ego, aquilo que passa a mão assim, não, mas eu estou certa, não estou, pastora? Ele está errado, ele fez isso, aquilo. Porque a mudança tem que vir de você, não é de quem está do seu lado. Não é o lugar que vai te definir, mas é você no lugar se permitir ser mudado. Não adianta você fugir do lugar. Adianta você submeter a Deus para que Ele te molda naquele lugar, de uma forma que a circunstância à sua volta não venha te roubar a paz. Mas fulano tem que ser mudado. Não, fulano não tem que ser mudado. A obra começa em nós. Nós temos que ser mudados. Nós temos que ser trabalhados. Nós temos que aprender a gerar o fruto do Espírito Santo. E Marta, ela servia. A palavra de Deus fala que grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores.
Então, a obra. Mas poucos são aqueles que querem trabalhar de uma forma que Deus deseja que façamos. Não é você, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. Pastor, eu não vou mais na tua igreja não, porque você não deixou eu fazer isso, você não deixou eu fazer aquele outro. Não. Ama primeiro a obra. Ouve o que Deus tem para te dizer. Depois faça a obra. Pratique a obra. Seja um bom ceifeiro. Porque Deus, Ele vai pôr as ferramentas nas suas mãos. Ele vai te fazer apto para aquilo que você não é apto. Ele vai à sua frente e Ele paga. Ele dá a cara dele à tapa. E Ele pagou um preço de sangue naquela cruz. Foi um preço de morte. Foi um preço muito grande que Jesus pagou. Em Betânia, Jesus tinha tudo isso. Creio eu, pastor, que são ministérios muito importantes. Amor, ouvido e servir. Se você aprender essas 3 coisas na sua vida, e se submeter a Deus, deixar que Deus molde a sua vida, não há tormenta que vai fazer você perder as noites de sono. Não é a situação à sua volta que está mostrando ao contrário, que vai te convencer que aquilo é o certo. Mas aquilo que jorra de dentro de você, como água, que a palavra de Deus fala, que de nós fluiria rios. Deus não fala rio no singular, Ele fala rios. Então são vários rios que vai fluir de nós. Então, deseja ser como essa família. Deseja ser como Marta, Lázaro e Maria. Deseja ser Betânia. Deixa o Espírito Santo ministrar este lugar sobre a sua vida. Deixa Deus fazer de você casa favorita, habitação de Deus, morada do Altíssimo. Se submeta a Ele, se permita a se doar para Ele como Ele um dia se doou para você. Não queira ser filhos independente. Não queira fazer a obra independente. Queira andar junto como família. Porque se você andar desgarrada do rebanho, você vai cair em armadilhas. Se você andar desgarrada daquele rebanho, que ali está o bom pastor. Porque a palavra de Deus fala que as ovelhas ouvem a voz do seu bom pastor. Então nós temos que aprender a ouvir. Mas isso não significa que você vai ouvir e você vai ficar questionando. Mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, mas é assim, mas é assado. Não. Quando Deus fala, se vai doer, se não vai doer, se Ele vai tirar, se Ele vai pôr, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Ele sabe o que está lá na frente. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus de amanhã. Ele é o Deus que providencia todas as coisas. E essa família aqui, Jesus tinha ela, de uma grandeza dentro do coração dele, que quando acontecia alguma coisa, ele ia lá. Ele desejava estar em Betânia, naquela aldeia, com aqueles 3 irmãos. E nessa noite, o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Ele quer que você se submeta a Ele. Não o tanto que você tem dele, mas o tanto que você pode se dar para Ele. A diferença é o tanto que você dá para Ele. Eu não sei o tanto que você dá de vazão para Ele entrar na sua vida. Eu não sei se você põe limites para Ele agir, porque Ele é um Deus ilimitado. Mas nós temos mania de pôr limites para Ele agir. Até aqui você age, até aqui não. Então tira essa placa aí da sua vida, em algum determinado aspecto da tua vida, essa placa de pare para Ele. Tira isso de dentro do teu coração. Dá liberdade para Ele entrar na sua vida. Dá liberdade para Ele ser o Senhor da sua casa. Dá liberdade para Ele ser o seu Senhor. Dá liberdade para Ele ser o administrador da sua casa. Para que você venha aprender com Ele a ser um bom mordomo, para que quando a obra for posta na sua mão, você vai saber fazê-la, você vai saber agradar a Ele.